Fala, investidor, muito bom dia. Mais um programa da nossa Arena 5G. Essa roda de conversa aqui para desmistificar um tema que vai ser do nosso dia a dia muito em breve, né? Hoje acho que esse tema ele compete mais aos veículos de imprensa, ao mercado financeiro, mas muito em breve o tema 5G chega para você, investidor, e hoje a gente recebe aqui para agregar nesse nosso bate-papo Tomás Fuchs. Tomás Fuchs é presidente da Telcomp e CEO da Torá. Tomás, eu falei certo aí? Falei certinho os nomes das empresas, tá tudo certo? Nota 10 para você, tudo certo. Então tá bom. Eu queria já emendar uma pergunta aqui. Antes de mais nada, apresentar os meus colegas de bancada, Glauco Legatti, nosso analista-chefe, Carlos Duprá, o nosso enviado em Brasília, tratando dos assuntos políticos aí, das agendas que vão agregar valor no nosso dia a dia. Com certeza o tema do 5G é ultra sensível, empresas de capital aberto aí super envolvidas com esse assunto, então vale a pena acompanhar. Duprá, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui. Tomás, eu já quero emendar minha pergunta. Me explica um pouco qual que é o papel da Telcomp nesse processo do 5G. Um abraço, obrigado. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, a Telcomp é uma associação das operadoras competitivas, né, que a gente chama. As operadoras competitivas seriam todas você tem as grandes operadoras, né, Vivo, Claro, Oi, TIM, e aí você tem as médias operadoras, que seriam essas operadoras que fazem parte da Telcomp, né? Então a gente tem mais ou menos 70 associados, e aí a Telcomp representa esses associados em todos os temas de telecomunicações, junto à Anatel, junto ao Ministério, junto às cidades também, né? Tem temas de postes, temas de regulamentação, temas de impostos. A Telcomp ela é bastante ativa nesse mercado, né? Nas operadoras de médio porte, que atendendo todas essas necessidades jurídicas e regulatórias, né? E esse é um mercado que cresceu muito, né? As operadoras competitivas aí nos últimos anos. Você tem alguns dados aí interessantes, né? O market share de operadoras competitivas em 2016 estava na ordem de 16%, e hoje a gente está aí quase em 40%, né? Então esse é um mercado de grande crescimento. Esse é o papel da Telcomp. Tomás, bom, muito obrigado aí, bom dia pela nossa participação aqui no especial. Talvez eu queria já emendar um pouco a linha ali, a pergunta do Giovanni. Eu queria que você falasse talvez como foi essa evolução, né? Eu acho que teve ali uma evolução de uma maneira ali um pouco mais incipiente no começo, mas ali vocês, prestadoras aí competitivas, ganharam bastante força, né? Quando você soma até de uma maneira ali no agregado, né? Já são superiores ali de uma maneira no conjunto, individualmente a qualquer outra grande operadora, né, integrada. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse desenvolvimento e talvez até falando um pouquinho, já emendando um pouco para frente, e daí depois ali a gente vai falar de 5G, né, que talvez mude um pouco ali a visão de vocês nesse momento, claro. Mas eu queria que você falasse esse tom. Acho que são uma série de fatores, né, que contribuíram para as operadoras competitivas saírem, né, de 16% para 38%, e hoje a segunda colocada está em 28%, tá? Então, só para você ter uma ideia do tamanho que são as competitivas, né? Um dos fatores, obviamente, foi a falta de investimento da Oi, né? Então, quando você sai para... Lembrando só, né, que as competitivas, elas trabalham muito mais forte fora dos grandes centros, né? Então, tira São Paulo, Rio, as grandes cidades, as competitivas estão ali, né? Então, você teve muito menos investimento da Oi, a Oi não conseguiu acompanhar, né, pelos seus problemas todos, e surgiram empresas menores que tinham que levar a internet para suas regiões, né, para empresários, né, brasileiros empresários que foram atrás de como levar a internet para suas cidades, né? Então, esse é um fator, né, acho que é um fator importante do crescimento. A queda de preço, né, também da tecnologia, né, da fibra ótica, né, importante também ressaltar que os terminais todos, a maioria dos terminais hoje das competitivas são terminais de fibra ótica. Pra você ter ideia, na minha casa aqui em São Paulo, eu não tenho fibra ótica, né, então você vê que o interior do Brasil, graças a Deus, já tem fibra ótica.
Acho que uma série de fatores, né? Acho que esses dois principais fatores contribuíram aí para o crescimento das competitivas, né? Pelo menos é o meu ver aqui. Quantas empresas competitivas existem? Qual o tamanho desse universo? Então, o mercado hoje de ISPs, que a gente ainda chama, né, que é Internet Service Providers, que são esses provedores em várias regiões do Brasil, a gente estima aí na ordem de 10 mil empresas, 10 mil pequenas empresas, né? Esse é o tamanho do mercado. Aí você tem empresas muito pequenas, você tem empresas como as da Telcom, que é empresa de médio porte, elas não são nem de médio porte, né? São empresas com faturamento já de grandes empresas. Mas aqui no mercado de telecom você tem as gigantes, né? Vivo, claro, Oi, TIM. Mas aí estamos na ordem de 10 mil pequenas empresas. Muito bom. Ô Tomás, essas empresas, primeiro, né? Existe uma característica que você pudesse enquadrá-las, ou elas são muito distintas? E se dentro delas existem empresas também de fora do Brasil, com capital externo, qual é a característica aí que compõe esse grupo de empresas? Essas empresas normalmente são empresas locais, são empreendedores malucos locais, né? A gente brinca, mas é verdade. Começaram em sua cidade, né? Trazendo a internet para a sua cidade, e eles começam a se espalhar na região, ao redor, né? Então, vão se espalhando 30, 40, 50 cidades num raio de 100 quilômetros, depois 200 quilômetros, 300 quilômetros. Assim eles nasceram. Isso lá atrás, né? 10 anos atrás, algumas menos tempo. E agora, aí, nos últimos 2, 3 anos, você vê, sim, fundos de investimento participando dessas empresas, né? Nos últimos 3 anos, tem grandes movimentos de aquisições. Você tem o fundo Acon, você tem a EB Capital, você tem HIG, a BTG também começando a investir. Então, você tem uma série de fundos de investimento já participando dessas empresas. Mas, normalmente, elas nascem regionais, com empresários locais que começam a se expandir para as regiões vizinhas e aí tornam-se interessantes aí para os private equities investirem. Quando você fala até nesse movimento de aquisições, teoricamente tem ali alguma região específica, por exemplo, tem ali, a gente olha normalmente como analista, né, quando a gente fala de M&A, uma tecla ali muito debatida é questão de sinergia, né, não sei se questões geográficas ali favorecem, como que a gente está, talvez até em termos de distribuição no país como todo. O Brasil, o território é imenso, né? Talvez tenha um pouco de discrepância. Eu queria perguntar um pouco até nesse sentido. Você falou que são 10 mil, né? Eu queria talvez entender um pouco como que está fragmentado, talvez. Então, hoje, por exemplo, cada uma com a sua estratégia, né? Mas a IB Capital, ela tem investimentos na região do Rio de Janeiro, né? E aí ela pretende consolidar aquela região e acabou de fazer a aquisição de uma empresa no Nordeste, onde essa empresa entende-se, né, no mercado que ela vai ser a consolidadora na região. Então, ela está dividindo o mercado, nesse caso, em duas empresas, né. Você tem o grupo Acon, que comprou uma empresa no Nordeste, né, em Fortaleza, depois em Natal, e aí ela começou a vir aqui para o estado de São Paulo, Minas Gerais. Você tem a 20 Capital também, que eu esqueci de mencionar, que está mais se especializando no sul do Brasil, né? Então, cada uma está numa estratégia, numa região, algumas indo em mais de uma região, né, como a eBay, como a própria Acon, e algumas um pouco mais focadas na sua região principal. Talvez fosse interessante para o ouvinte aqui, qual o tamanho em termos de faturamento das empresas que compõem a Telcom? Vocês estão falando de que faturamento? Novamente, né, tem variado, né, nós temos empresas desde que faturam bilhões de reais, né, e há empresas que faturam 10, 15 milhões de reais. Eu diria que a média aí, a gente deve estar em torno de 80, 100 milhões de reais, mais ou menos, né, esse é o tamanho já dessas empresas, né, que vem crescendo aí na ordem de 30%, 40% ao ano, e no meio da pandemia cresceram muito mais, né? Esse foi um mercado que teve um crescimento muito grande, né, no meio da pandemia, graças a videoconferências, a home offices, etc. e tal, você teve um crescimento muito, muito grande. Aos R$600 também, a ajuda do governo, né? Então,
foi um crescimento muito grande. E tem operadoras que cresceram quase que 100% no meio da pandemia, né? Dobraram de tamanho em 6 meses. Acho que é muito de um estímulo, né, também, né, além da questão da pandemia, eu acho que foi um impulsionador, mas com certeza esses novos consumidores ali, eles não eram consumidores por um problema aí estrutural que a gente tem, né, que acho que a internet hoje é necessária para tudo e para todos, e é uma tendência que veio para ficar, então essas empresas, elas devem continuar essa linha de crescimento. E aí eu queria entrar um pouco no leilão, né? A gente sabe que o governo falou que espera fazer o leilão no primeiro semestre do ano que vem. A gente teve papo aqui com outros executivos de outras empresas que, se acontecer até o primeiro semestre, não está tão ruim. Se acontecer depois do primeiro semestre, é uma vergonha, segundo as nossas conversas aqui. A vergonha é um termo que não se aplica a isso, né? Não é uma vergonha, né? Não cabe para um país como o Brasil ficar tão ultrapassado de outras nações num tema tão importante para um país nosso que é tão grande, né? Então, a expectativa do primeiro semestre, ela existe, o governo colocou. Eu quero saber, você acredita que vai acontecer no primeiro semestre? E como as empresas desse grupo, elas estão se preparando financeiramente para poder participar da concorrência? O leilão, atrasado a gente está, então, acho que é um fato, mas aí é a conjuntura toda do Brasil, né? Não é culpa nem de A, nem de B, nem de C, acho que são tantos fatores aí que, infelizmente, atrasaram ao leilão, né? E a gente acredita também que sai aí no segundo trimestre do ano que vem, e a tecnologia viria aí para o outro ano ainda, né? Então, diria que a gente está atrasado nesse sentido, né? As operadoras competitivas, você tem desde empresas que já têm o seu próprio capital, né? O leilão, é só voltar um pouquinho, né? O leilão, a discussão muito grande é que ele não seja arrecadatório, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Uma parte pequena vai para o Estado, né? Vai para o governo, e aí o restante você faz investimentos nas suas regiões, né? Que é o modelo mais interessante, né? A gente espera também como Telcomp e até como Datorá que esse seja o modelo, né? Então, o investimento na aquisição da licença é baixo, e aí depois você tem grandes investimentos em montar as suas redes, né? Então, hoje as operadoras, algumas estão capitalizadas pelo seu próprio crescimento, né? Os próprios fabricantes estão financiando, vão financiar uma parte desse negócio. As debentures agora, que agora está um pouco mais fácil, são as debentures de infraestrutura também, é uma opção, e tem alguns casos que já estão aí para aprovação no Ministério das Comunicações. E o Private Equity, né? Aí tem empresas realmente olhando para Private Equities para poder se capitalizar e entrar no leilão, né? O leilão em si, de novo, né, ele não sendo arrecadatório, vai ser vai ser algo muito melhor, porque a gente vai discutir o investimento, né, e não a aquisição da frequência, né, que seria o mais interessante, o mais importante para as competitivas que vão levar o 5G para fora dos grandes centros, né, tirando São Paulo, Rio, as grandes cidades, né, e aí sim você vai ter 5G fora de São Paulo, fora dos grandes centros, senão, de novo, a gente vai estar atrasado aí nas pequenas cidades no interior do Brasil, né? Então é importante isso também. Giovanni, uma questão aqui que eu gostaria de colocar é o seguinte: os ISPs, onde está aí a Telcomp, eles conseguiram conquistar um market share enorme na banda larga fixa. Mas o que acontece hoje com o usuário de um ISP, ou de umas PPPs? Ele tem um serviço fantástico, fibra ótica, como nos principais locais dos grandes centros. Só que ele sai de casa, normalmente ele mora numa região que é atendida pobremente por uma telefonia móvel. Então, vamos dizer, ele não consegue, ele tem um baque ao sair de casa. Ele abre a porta, ele chega na calçada, já está com serviço em péssima qualidade. Então, ele não é um provedor integrado de serviços. E esse leilão é a primeira vez que vai ter a oportunidade de um pequeno provedor desses de banda larga fixa entrar também no serviço de banda larga móvel.
Então, eu queria perguntar ao Tomás, qual é o apetite dos pequenos provedores? Quantos você acha que vão se interessar em prestar esse tipo de serviço? Qual o tamanho desse mercado da móvel para quem hoje já é um grande fornecedor de fixo? Acho que interesse tem de todas as pequenas operadoras, né, as pequenas prestadoras, porque é até uma forma de você garantir a competição, né? Então, à medida que a Oi cresce ou que a Vivo começa a entrar nas cidades menores, ela entra com um serviço integrado, com voz, com dados, com voz móvel, TV. Então, esses pequenos provedores, cada vez mais, ele tem que aumentar a oferta de serviços, né, para que ele consiga guardar, né, a sua base de clientes, né? Mas respondendo à pergunta, eu diria que a gente teria hoje no Brasil, preparados para participar de um leilão 5G, a gente deve ter em torno de 20 empresas das pequenas operadoras, né? Eu não consigo ter muito mais que isso. E a forma como o leilão está se construindo também impede que os muito pequenos participem, né? Você tem pequenas operadoras em uma cidade, 2 cidades, e o leilão ele deve ser regional, ele vai pegar uma região, vai pegar o Nordeste, vai pegar o estado de São Paulo, então é um pouco mais complicado para um pequeno provedor. Então, na minha visão, a gente teria em torno de 20 empresas que poderiam participar, fora as redes neutras, né, que se fala muito agora, que é a Highline, né, que pertence ao Digital Colony, o BTG também se fala que poderia participar do leilão para montar uma rede neutra, né? Então, aí tem um outro modelo que pode se formar no mercado, que é interessante também para as pequenas provedores, né? Porque seria uma rede neutra. Então, se você está numa região que não tem ninguém, essa rede neutra se constrói ali na região e ele pode vender o telefone celular 5G para as outras operadoras, né? Para os seus clientes finais. Tomás, talvez nessa mesma linha aqui que o Duprá comentou, né, da parte aí, interesse de vocês participarem no mercado móvel, eu queria perguntar um pouco, o mercado móvel está passando aí, nos próximos dias, por uma mudança bastante importante, né, estrutural, né, você falou um pouco ali no começo da nossa conversa, né, como foi a evolução da vocês ali, em termos de market share, por questão da Oi, mas a gente vê ali a Oi dando mais um passo, saindo ali da parte móvel, né, e que tudo indica que vai ser absorvida ali pelas outras 3 grandes empresas ali, as operadoras, né. Isso abre espaço para vocês? O que vocês estão olhando em termos estratégicos? Vocês acham que não tem medo de concorrência? Preferem até ser mais de nicho, ter foco em atendimento? O que vocês estão olhando aí com esse movimento? Tem uma percepção? Eu brinco que para o Brasil, né, para os brasileiros, o melhor seria quanto mais competição, melhor, né? Agora, quando você olha as empresas, quanto menos competição, obviamente, também melhor, porque aí você vai achando seus nichos, né? E as empresas competitivas, elas vivem de nicho, né? Elas cresceram no mercado onde ninguém estava atuando, né? Então, obviamente, um player a menos é ruim como consumidor, mas para essas empresas eles vão achar um nicho, porque as grandes operadoras, elas atendem, são operadoras com 80 milhões, 90, 100 milhões de clientes, são números muito grandes, né? Ela não consegue atender bem todo mundo, né? E aí entram os pequenos provedores, pequenos operadores, que podem atender muito melhor e podem fazer uma cobertura de rede melhor ainda nas suas cidades, né? Onde a operadora grande ou não tem interesse ou não consegue até prestar o serviço por falta de capacidade, de vontade de investimentos, né? Então, acho que é nesse sentido. Tá bom. Giovanni, talvez mais uma pergunta aqui, aproveitando o gancho. Tomás, eu queria perguntar um pouco até, indo agora, voltando talvez para a fibra, né? Acho que é o foco ali, pelo menos hoje, mais forte de vocês. A gente está vendo ali até as grandes operadoras, até propriamente ali falando de novo, Oi, né? Ela vem fortemente investindo, né? Em fibra ali, o FTTH, né? Fiber to the Home. E eu queria perguntar um pouco como que talvez ali eles colocarem ali como estratégia, não só a Oi, mas também outras companhias como a Vivo, de fazer parceria aí com prestadoras aí competitivas. Você acha que é um modelo que pode dar certo? Teoricamente, dá para compartilhar cliente, eles fornecem infraestrutura, você em termos de atendimento, tem ali alguma opinião que vocês expressam de uma maneira geral?
sobre esse formato? Aí não vou falar como Telcomp, vou falar como Tomás e como Datorá, né? É um modelo, assim, os pequenos provedores já existem, né? Eles já montaram as suas redes. Né? Esse modelo de Oi, modelo de Vivo, franquias, etc. e tal, são para investidores ou empresários que ainda não estão no mercado, né? Então, aí sim, vale a pena você fazer uma parceria com uma empresa dessa para chegar muito mais rápido, né, ao mercado. Mas quando você fala num provedor que já está em 80 cidades, 50 cidades, 200 cidades, que é o que a gente tem em casos, não tem porquê, né? Não tem porquê você ser uma franquia de uma Oi ou de uma Vivo. Basta você comprar o serviço deles no atacado, né? Isso acontece muito, né? O mercado a gente compra de uma empresa, vende para ela e concorre com ela, né? O mercado de telecomunicações é muito parceiro nesse sentido, né? Não tem muita competição, é competição, né? É um pouco diferente. Mas aí você compra no atacado para chegar numa cidade e ali você espalha a sua fibra, né? Então, é um modelo complexo. Eu não sei, não sou tão otimista quanto eles nesse sentido, mas aí só o tempo dirá, né? E rede neutra, a rede é neutra quando a governança corporativa e quando o controle não seja de uma grande operadora, né? Senão, honestamente, ele não é neutro, né? Venhamos e convenhamos, ele acaba não sendo neutro. Uma questão que eu acho interessante de colocar aqui é o seguinte: no leilão, por não ser arrecadatório, virão muitas obrigações de atendimento a locais mais remotos, onde normalmente as grandes não estão. Isso pode ser considerado uma ameaça para os pequenos que estão mais instalados nessas áreas mais distantes, porque vão surgir obrigações para as grandes para atenderem locais mais distantes e menos economicamente viáveis. A pergunta essa é uma ameaça para os pequenos provedores? O leilão não está oficial ainda, né? As regras não estão oficiais, mas pelo entendimento e pelas colocações que a gente ouve da Anatel, pelo contrário, quer dizer, você vai ter uma competição, mas ao mesmo tempo, esses provedores, essas grandes operadoras vão ter que comprar o backbone, né? Vão ter que comprar a chegada nessas cidades, né? Então, de um lado sim, e do outro lado ela vai poder comprar, pelas regras do leilão, ela vai poder investir comprando a rede, né? Comprando serviços de rede dos pequenos provedores, né? Então, aí é um ganha-ganha, né? Você perde de um lado e ganha do outro, né? Então, normalmente, esse mercado nosso, né? Ô, Tomás, se você puder contar um pouquinho do que a Datorá faz no mercado de telecom para a gente, eu pessoalmente não conheço qual a atividade central da empresa, queria ouvir aí do fundador um pouco sobre a história da empresa. A Datorá já tem 27 anos de mercado, né? A gente começou aqui no Brasil Voz sobre IP, né? Que hoje em dia todo mundo já conhece, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Mas a gente começou isso em 1996, né? Então nós temos uma área da empresa onde a gente é um atacado de voz, né? A gente atende aí as pequenas operadoras, grandes operadoras, não só no Brasil, mundo afora, na parte de telefonia de voz mesmo. E a gente tem uma segunda área que é uma MVNO, né? Não sei se é uma operadora móvel virtual, né? Onde a gente é uma concorrente das grandes operadoras, é uma regulamentação da Anatel que permite que eu seja uma operadora de celular sem usar a frequência de terceiros, né? Usando a frequência de terceiros, né? Eu, no caso, uso a rede da TIM, e aí eu posso prestar serviços para usuários finais ou para empresas, né? Serviços de telefonia móvel, né? E a gente, a Datorá, ela se especializou em internet das coisas, né? Então, nós somos aí um provedor de IoT, né, de Internet of Things, desde 2010, esse é o modelo nosso de 10 anos atrás, e que vem, graças a Deus, crescendo bastante. É um mercado que com o 5G vai crescer ainda mais, né? E o Brasil tem além das soluções atuais, você vai ter agrobusiness, você vai ter uma série de outros mercados para serem explorados, né? Então, a gente é uma operadora, nós não temos uma infraestrutura, nós não temos fibra ótica, né? Nós temos aí o core de rede para atender, né? Uma rede inteira para atender melhor do que a operadora móvel o cliente, né? Esse é o nosso objetivo. E, ao mesmo tempo, a gente acaba habilitando esses pequenos provedores para serem também
operadoras de telefonia móvel nas suas regiões. Então, eles podem, junto da fibra ótica, vender telefonia celular, por exemplo, né? Então, a gente está habilitando aí, já tem alguns cases de sucesso, né? E a gente atendendo esse usuário final através das operadoras competitivas. Acho que esse é o resumo. Bom, acho que já secamos aqui bastante o assunto. Tomás gentilmente cedeu um espaço do seu dia para poder compartilhar um tema que vai mudar a vida de todo mundo. Acho que o 5G, como a gente tem falado aqui, vai além da internet, né? Está muito relacionado a como as aplicações, os aparelhos interagem com a internet. E eu acho que isso é a grande transformação. Talvez a gente não consiga nem ter a profundidade necessária para entender, né? Mas outro dia eu vi um exemplo muito interessante, né? A telemedicina, por exemplo, hoje, sem o 5G, ela é muito difícil de evoluir, né? Você conseguir fazer cirurgias à distância. Então, em regiões remotas, com menos capacidade financeira, por exemplo, o 5G, ele não é uma revolução de tecnologia, é uma revolução social também. Tomás, agradeço muito. Queria que você desse as considerações finais aqui para a gente. Realmente, né, a gente acabou não falando tanto do 5G como tecnologia, né, mas ano passado no Mobile World Congress, que é um congresso enorme, mundial, quer dizer, esse ano não teve, né, devido à pandemia, mas ano passado foi a primeira cirurgia em 5G feita, um médico em Madrid, esse evento é em Barcelona, e foi feito ao vivo, né, quer dizer, foi feito em 5G, né, então é uma revolução realmente muito grande, ainda mais olhando fora dos grandes centros mesmo, você vê escola também, né, educação à distância, realidade virtual, que é algo também que era inimaginável e hoje é algo que está próximo, né, nós estamos falando aqui na esquina, então acho que o 5G ele vem para alterar e mudar muito o mercado, e grandes investimentos têm que ser feitos, né, a gente está falando aqui com vocês da Necton, são grandes os investimentos a serem feitos, não precisar de capital, invistam em 5G, invistam em infraestrutura, é super importante. O 5G ele só pode vir se você tiver uma infraestrutura por trás, não adianta você ter uma antena, se você não tiver um cabo ligando essa antena, então são grandes investimentos a serem feitos, os aparelhos vão ter que ser trocados, então é um mercado muito grande de grandes e vultos de investimentos a serem feitos. E só um último ponto no mercado de fibra ótica interessante é que hoje o mercado a gente tem mais de 70 milhões de residências no Brasil, né? E você não tem nem 15 milhões aí, 16 milhões com fibra ótica, né? Então esse é o tamanho aí, o potencial desse mercado de FTTH, de Fiber to the Home. E agradeço aí pelo bate-papo. Obrigado. A gente que agradece. Glaucão, muito obrigado. Obrigado a vocês. Duprá, obrigado aí pela gentil presença conosco. Obrigado a vocês. Tomás, boa sorte, parabéns pelo seu trabalho. Quando tiver um tempo, traz a turma da associação aqui para a gente discutir formas de viabilizar investimento. Acho que a Necton ela é uma das formas que o mercado tem aí, uma ignição para poder contribuir com o desenvolvimento. Te agradeço muito a participação. Obrigado, investidor. Mais um Arena 5G aqui. Eu agradeço muito a presença e a audiência. Um abraço.